Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Existe no centro do Rio de Janeiro um hospital espírita chamado Pedro de Alcântara. É um hospital para alienados. Geralmente são senhoras que lá estão, algumas há muitos anos. Há algum tempo nós fomos visitar o hospital. E ao chegarmos lá, nos deparamos com uma cena terrível, porque uma jovem senhora estava numa crise tremenda e ela se batia toda, jogava a cabeça contra a parede, rolava no chão, espumava, batia em tudo e em todos que dela se aproximassem. Era uma cena terrível de alienação mental. E nós oramos com as outras pessoas que ali estavam. E quando ela acalmou-se um pouco mais, nós nos aproximamos e abraçamos aquela mulher. Sentimos o coração que batia ainda muito forte. E aos poucos, entre as orações de todos os presentes, e o carinho e a atenção, nós que estávamos num canto no chão, eu perguntei a ela, por quê? Por que tanta dor, tanto sofrimento? Por que tanta agonia? E ela olhou-me nos olhos com uma expressão que eu jamais esquecerei. E disse assim, eu só estava querendo ser feliz. Interessante que nesse momento eu fiquei meditando como é que ela estava querendo ser feliz e era tão terrivelmente infeliz. Ela disse, desde criança, pequena, na minha casa modesta, no subúrbio, aqui do Rio de Janeiro, eu gostava muito de ser feliz. Eu queria ser feliz. Queria subir nas árvores, queria ver os pássaros cantando, queria ver de manhã o sol aparecendo, as nuvens, queria mergulhar no riacho que passava no fundo da casa. Eu queria tanta vida, alegria, mas olha, eu apanhava e apanhava muito. Eu não tinha um pai, tinha um padrasto. E aquele padrasto me batia, e não deixava eu fazer nada daquilo que eu gostava. E me forçava e fazia tantas coisas ruins comigo. E quando eu cheguei à adolescência, acabei procurando as drogas, acabei vítima das drogas. E ela ali me contou o seu drama, a sua tragédia, a sua angústia. Tudo isso porque eu só queria ser feliz. E a única coisa que eu encontrei na vida foi uma tremenda infelicidade. De vez em quando, eu que sou acolhido aqui nesta casa, me lembro dessas coisas e acontece alguma coisa dentro de mim. É como se fosse um choque e eu começo a tremer. Eu acho que o meu cérebro dá um nó e eu não me aguento, os músculos se retesam, eu começo a bater, e tudo que eu tenho é um ódio terrível da vida. Quando antigamente eu tinha amor pela vida. Eu não sei o que eu faço. E nesse momento eu percebi que aproximava-se de nós uma cadeira de rodas. E havia também uma paciente na cadeira de rodas. Já não tinha mais as pernas, estava colocada, amarrada na cadeira de rodas. E ela tinha um sorriso plácido. E disse para ela, eu sou muito feliz. Eu olhei aquela mulher, presa, amarrada numa cadeira, certamente com uma vida muito difícil, e que estava ali há muitos anos, eu soube depois, e ela estava dizendo placidamente que era feliz. E muito feliz. E abraçou aquela moça que estava caída no chão, fez com que ela se levantasse, beijou-a e falou que ela também um dia fora prisioneira das drogas. Também um dia ela foi violentada,
Também um dia foi brutalizada, sofreu as agruras todas da vida. Mas um dia foi acolhida numa casa, como aquele hospital que ela estava. E as mensagens calaram tão profundamente no seu coração, que ela acabou ressurgindo. Ela disse, é como se eu renascesse nessa vida. Eu nasci de novo. E, embora esteja aqui acolhido pela caridade, acolhida pela boa vontade das pessoas, eu tenho uma grande felicidade. Quando o dia começa, a gente abre a janela ali do quarto e eu vejo a ramada das árvores, os pássaros que cantam, vejo o céu azul lá fora, as nuvens, e sinto o cheiro da manhã no sol que está nascendo. É tão bom. E depois temos o café da manhã, as pessoas, os enfermeiros, as criaturas. Eu sou muito feliz e dou graças a Deus. Aquele quadro era absolutamente paradoxal, que no mesmo lugar, duas pessoas com histórias semelhantes, uma se julgava tremendamente infeliz e a outra profundamente feliz. Ainda há pouco nós chegamos do Rio de Janeiro, e antes de vir para cá, nós passamos ali para dar um abraço, pegar um pouco das energias da Dona Isabel, né? E a primeira coisa que ela nos disse, com aquele joelho que está adoentado, sentado na cadeira, disse, eu sou muito feliz. Interessante que era como se um desafio em relação às coisas que nós queríamos dizer hoje aqui aos nossos irmãos. Vamos falar um pouco a vocês hoje sobre felicidade. É essa a proposta. E a questão básica é essa. A felicidade é possível? Eu acho que todo mundo quer ser feliz. Nós todos queremos ser felizes, né? O que é o conceito de felicidade que nós temos? Como nós podemos conseguir isso? Acabei de contar a vocês duas histórias paradoxais. Uma de uma profunda infelicidade, outra no mesmo lugar, com as circunstâncias semelhantes, de uma profunda felicidade. Interessante essa questão. Nós encontramos isso aí no Livro dos Espíritos, na questão 920. Perguntam os Espíritos, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E os benfeitores respondem, não, completa felicidade não pode, porque a vida foi dada ao homem como prova ou como expiação. Agora, depende dele atenuar esses males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Quer dizer, felicidade completa não vamos conseguir, mas é possível ser feliz. Vamos ver como é que a gente pensa um pouco nisso, lembrando do Gandhi. Gandhi era um homem que sofreu muito e dizia que era muito feliz. Esse extraordinário, inesquecível líder do nosso tempo, né? Ele era um homem forte, apesar de ser muito magro, né? E dos jejuns que fazia, das enormes dificuldades e incompreensões que ele enfrentava todo dia. E a determinação dele era diminuir essa violência, e surgiu o conceito da não violência, que ele traduziu com a sua própria vida, né? Ele procurou mudar aquilo que se chamava ódio, tinha que ser substituído por alguma coisa chamada amor, né? E como é que o ego da criatura ultrapassa essas questões e, de repente, o amor surge na sua vida? Eram questões básicas do pensamento de Mahatma Gandhi, né? Ele dizia, eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Ele publicava um jornal chamado Young India, Índia Jovem, onde ele tocava todas as questões da vida humana. Por exemplo, o que é que vamos fazer com caroço de manga? Era um assunto que ele discutia. Mas também como é que vamos resolver as graves questões do relacionamento internacional? Questões de grande profundidade. Ao mesmo tempo, ele falava da pureza integral, dessa necessidade da criatura humana se renovar. Era um jornal, ao mesmo tempo, claro e profundo, eclético, envolvia todas as coisas, e era mesmo esse o jeito de Mahatma Gandhi. Eu sou feliz, porque eu estou disposto a morrer por esta causa.
E a causa de Gandhi era jamais matar. Jamais matar o oponente. As pessoas podem ter posições diferentes, mas nós não temos que matar as pessoas por causa disso. Ele lança, então, a ideia contra aquele Império Britânico, que era, na época, o mais importante e poderoso do mundo. Ele diz que eles podem fazer tudo fisicamente contra ele, mas não podem tomar conta da sua mente. Então, podem ter tudo, mas não terão jamais a minha obediência. E é famoso o episódio do sal, que recebia uma taxação, e ele se colocou contra esse imposto do sal. De tal maneira que ele acabou fazendo com que a opinião pública do mundo se voltasse contra aquela taxação absurda. E, ao final de contas, o Império Britânico poderoso teve que tirar o tributo. E ele, então, dizia que era preciso fazer isso com pureza. Interessante que ele deslocou-se cerca de 300 quilômetros, andando a pé, em direção ao lugar onde havia o sal, que brotava espontaneamente na natureza, ali na beira da praia. E ali, à medida que ia andando, a multidão ia se agregando a ele. Daqui a pouco havia milhares e milhares e milhares de pessoas, uma marcha gigantesca pelo interior da Índia, até chegar à praia. E de vez em quando ele parava, subia numa pedra, usava uma roupa muito simples em cima da pele, uma cabrita que sempre o acompanhava, um cajado em que ele se apoiava. Ele subia numa pedra e dizia: meus irmãos, nós vamos lá desobedecer o imposto do sal, mas não pode ter ninguém aqui odiando os ingleses. Vamos orar por eles. E saía uma oração fantástica, que tomava conta daquela população imensa, milhares e milhares e milhares de pessoas, orando pelos ingleses. Ele dizia: é essa oração que vai dar a nós a força, a energia e o sentido de verdadeira capacidade de não obedecer, não violentar os nossos princípios, mas também não desamar, não odiar. Porque o ódio é que cria essas raízes terríveis que acabam gerando as condições da infelicidade. Então, tomarão conta de todas as coisas, mas não da minha consciência, não da minha mente. É por isso que eu sou um homem feliz. E a gente fica pensando, onde é que está a felicidade? Está na minha mente, na nossa capacidade de nos mantermos em equilíbrio para que essa felicidade possa se colocar? Gandhi diz isso. Na verdade, não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. E ele dizia isso naquele caminho enorme, 300 quilômetros a pé, na direção do local onde o mar fazia com que aparecesse o sal na beira da praia. E as pessoas coletavam o sal e vendiam aquilo por uns poucos trocados na feira. Dependiam daquilo para sobreviver. E o poderoso Império Britânico queria colocar um tributo nessa. Foi assim que ele disse: o caminho é este. Esta grande estrada não é só uma estrada física, mas é a estrada da nossa felicidade. Desde que nós possamos percorrê-la com o pensamento dignamente montado no amor, no bem e na paz. Também, Madre Teresa de Calcutá, que teve um trabalho magnífico, e vamos falar um pouco dela amanhã, aqui na nossa conversa. Ela dizia isso: nós não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Essa relação, a grande magia de Madre Teresa era a relação generosa, enriquecedora, construtiva. O olhar dela era um olhar doce e meigo, que envolvia as pessoas em doçura e meiguice. O sorriso dela era um sorriso cristalino, de paz. E as pessoas se envolviam naquela clareza, naquela luminosidade, naquela paz. A voz.
Os tons de voz de Madre Teresa estavam marcadas, os tons estavam marcados pela sua alma, cheia de ternura. Era uma voz doce, quase ciciada. Alguns que falaram com Madre Teresa disseram, parecia um pássaro que cantava docemente, mais do que nos meus ouvidos, porque aquela música vinha na minha alma. Era a voz de Madre Teresa. Então, cada pessoa que dela se aproximava, mesmo para tratar dos assuntos mais triviais, as pessoas saíam dali abastecidas, saíam dali fortalecidas, com uma disposição melhor. É como se houvesse assim uma diferença de potencial, onde uma energia que está num nível mais elevado se oferece gratuitamente a uma outra energia que está num nível menos elevado. E aquilo desce continuamente como uma expressão de amor. Ninguém pode sair de perto da gente sem se sentir melhor e mais feliz. Mas é preciso que a nossa energia esteja num nível de potencial elevado, para que nós possamos dar e oferecer. Outro grande pensador, o maior gênio do século XX, chamava-se Einstein, Albert Einstein. Ele falava muito de felicidade. Ele passou grande parte da vida dele nos Estados Unidos. Ele tinha uma bolinha que gostava de usar, a bola que ele apertava na mão. Era uma bola azul. Ele gostava de jogar a bola e voltar. Na Universidade de Princeton. Quem conta isso são colegas seus da universidade. Ele dizia isso. A vida é como jogar uma bola na parede. Se for jogada uma bola azul, ela volta azul. Se for jogada uma bola verde, ela volta verde. Se for jogada uma bola fraca, ela volta fraca. Se for jogada uma bola com força, ela volta com força. Por isso, cuidado com as bolas que você joga na vida. Cuidado. Porque a bola sempre vai e vem. Diz ele, nunca jogue uma bola na vida, nunca jogue uma bola na vida, de forma que você não esteja pronto a recebê-la. Às vezes você joga uma bomba, quando ela volta você não consegue segurar. Então, você tem compromisso com as bombas que você joga, com as bolas que você joga. Se joga o bem, volta o bem. Se joga o mal, volta o mal. Parece simples. Isso é quântico. Einstein reagia bastante com relação à física quântica. Ele dizia assim, Deus não joga dados com o universo, por causa das probabilidades que a gente vê na teoria quântica. Mas, no final da vida, ele percebe essa relação quântica, essa natureza que dá saltos. E ele passa a ter uma nova compreensão, levando isso para as questões relacionadas às criaturas humanas. Nunca jogue uma bola na vida de forma que você não esteja pronto a recebê-la. Porque a vida não dá nem empresta. A vida só devolve. Não se comove a vida, nem se apieda. Tudo quanto a vida faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Então, essa posição ativa da criatura. Você quer ter felicidade? Você tem que oferecer felicidade. Você quer ter sorriso? Você tem que oferecer sorriso. Porque se você fizer o contrário, inevitavelmente vai voltar. Ou infelicidade, ou mal-estar, ou a dor, o sofrimento de qualquer ordem. Um outro homem muito especial, e que se dizia muito, muito feliz, era Albert Schweitzer. Também vamos falar dessa criatura amanhã, na nossa conversa aqui sobre intuição. Dr. Schweitzer, ele passou grande parte da vida dele num hospital que ele construiu com as próprias mãos, no início, mas que depois foi refeito. E já no final da vida, com 90 anos, ele começa a colocar muitas das suas questões. E diz ele, eu sou muito feliz aqui. Agora, só são verdadeiramente felizes aqueles que procuram ser úteis aos outros. O Dr. Schweitzer procurou colocar a sua vida integralmente a serviço do outro. Era um homem útil ao outro integralmente. Então, só são felizes aqueles que procuram ser úteis aos outros. Continua ele, a bondade constante pode realizar muito. Assim como o sol derrete o gelo,
A gentileza evapora mal-entendidos, desconfianças, hostilidades. É a mesma posição do Gandhi, a mesma posição de Madre Teresa, a mesma posição do Einstein. Esses grandes da humanidade, todos eles são grandes porque pensam da mesma maneira. Por isso tocam profundamente o nosso coração e a nossa inteligência. Diz ele, a quem o sofrimento pessoal é poupado, deve sentir-se chamado a diminuir o sofrimento dos outros. Porque você está recebendo alguma coisa. Tem que oferecer, que na hora que você oferece, vai receber mais ainda. É assim que a vida funciona. Quem diz isso são os grandes gênios da nossa humanidade. O Dr. Schweitzer diz mais. Do mesmo modo que a onda não pode existir para si mesma, mas como parte da superfície elevada do oceano, assim, eu nunca devo viver minha vida apenas para mim mesmo, mas sempre interagindo com o que ocorre ao redor de mim. Ele imaginava que a humanidade é como se fosse um grande oceano, e cada um de nós é como se fosse uma ondinha desse oceano. Então você não consegue se afastar desse grande oceano. Não consegue se separar desse grande oceano. Você faz parte desse todo. Então a pessoa que está ali do lado é também uma ondinha. Então se você é uma onda portadora, uma onda que contribui, a pessoa que está ao seu lado também se desenvolve como onda. Mas se você é destrutivo, ela se destrói, mas destrói o sistema onde você está. E você perde. E, finalmente, ele diz que os anos, e ele morreu com 90 anos, mais de 90, os anos enrugam a pele, mas renunciar à felicidade faz enrugar a alma. É fundamental isso, compreender, quando falamos em felicidade. Esse é o nosso Chico Xavier. Diz ele, o amor é ciência de sublimação para Deus, por isso a felicidade deve crescer, para crescer, deve dividir-se. É a teoria do compartilhar. Chico dizia isso. Do início, nós somos assim como se fôssemos uma árvore. De início, nós queremos ter as nossas raízes. Então, o verbo predominante é o verbo ter, para puxar as coisas para nos sustentar, retirar o alimento para nos sustentar. Nós estamos na infância da progressão espiritual. Queremos para nós. O verbo é o ter. Aí começamos a brotar. E aí vem, eu quero mostrar que eu sou uma árvore forte, poderosa, frondosa. Quero me destacar perante as outras árvores. Aí é o ser, bate no peito, né? Eu sou forte, eu sou enérgico, eu sou capaz, eu sou resistente. É o ser. É a segunda etapa da progressão, o segundo verbo que domina a criatura. A pessoa vive se vangloriando, né? Se pavoneando. Eu sou, eu sei, eu faço, eu posso, eu tenho, eu quero, eu mando. É a segunda etapa. Né? Depois, a árvore cresce e começa a oferecer assim, a ramagem, a sombra. E o prazer dessa árvore que cresce é que estejam alguns ali, recebendo a sombra, comendo os frutos, se alimentando dela. Então aparece um outro verbo que se chama compartilhar. Então passou do ter para o ser, agora é o compartilhar. E finalmente, aqueles frutos começam a ser oferecidos à terra, e novas árvores começam a aparecer. É assim que funciona. O verbo agora é servir. Ter, ser, compartilhar, servir. O limite superior dessa progressão evolutiva é o homem servidor. O mais feliz é aquele que mais serve. Veja, eu falei a vocês do Gandhi, da felicidade do Gandhi. Madre Teresa, a felicidade de Madre Teresa. Albert Schweitzer, a felicidade dele. E poderia ficar citando aqui pessoas e mais pessoas que são verdadeiramente felizes, foram felizes, nos deram exemplo de felicidade, porque são essencialmente servidores.
Essa é uma questão para nós, que somos aprendizes da doutrina espírita. Nós já passamos do ter, já passamos do ser, já vencemos o compartilhar, já estamos querendo nos colocar como servidores. É uma resposta que nós é que temos que dar. Por isso, a felicidade, para crescer, deve dividir-se e ser oferecida a todos que estão à nossa volta. Esse é o servir. O Livro dos Espíritos trabalha essa questão. Qual é? Qual é o meio prático, mais eficaz para evoluir na Terra, sem se deixar levar pelas más tendências, que temos as nossas dificuldades? É o mesmo que perguntar: como é que a gente chega à felicidade? A felicidade que é possível na Terra. Qual é o ponto de partida? A primeira questão, os Espíritos já dizem aí. Um sábio da antiguidade já disse: conhece a ti mesmo. Ou seja, eu quero ser feliz, eu tenho que fazer uma autoavaliação. Quais são as bolas que eu estou jogando na vida? Estou jogando a bola do egoísmo, a bola do orgulho, a bola da ingratidão, a bola da malícia, da concupiscência, da maldade, da intolerância. São as bolas que vão voltar para mim. Acabei de aprender isso com Einstein. Então, é isso. Primeiro, faço uma autoavaliação. Como é que eu estou? Muito preguiçoso? Muito vaidoso? Muito intolerante? Muito hostil? Muito maledicente? Como é que eu estou? É o Gnot Selton, que diziam os gregos: conhece a ti mesmo. Porque se você não sabe qual é o ponto de partida, como é que você vai caminhar? Mas é uma autoavaliação muito consciente, em que eu não vou esconder nada para ninguém, porque eu estou falando comigo mesmo, com a minha essência. Eu tenho um compromisso com a minha felicidade. Então eu tenho que ter um compromisso com a minha veracidade, com a minha realidade. Por isso essa questão é fundamental. Qual é o ponto de partida para ser feliz? Como é que eu estou hoje? Orgulhoso, vaidoso, mesquinho, maledicente, generoso, honesto? Como é que eu estou? Qual é o nível em que isso está em mim? Como é que eu me faço? E aonde eu quero chegar? Se eu não sei como é que eu estou partindo, as coisas ficam complicadas. É a felicidade que está aí. Tanto a felicidade quanto a infelicidade decorrem de duas causas, diz os benfeitores. São relativas, né? E as duas causas, felicidade e infelicidade, as duas causas estão no próprio homem. Não estão fora de nós, diz os benfeitores. A primeira causa é do conjunto de erros cometidos nesta vida. Ou seja, é a transgressão à lei natural, à lei de Deus, que rege não apenas a vida de relação, mas principalmente a vida moral. Ao afastar-se dessa lei, o homem torna-se o único responsável pela sua infelicidade. Cada vez que eu me afasto da lei, é uma bola que eu estou jogando, que volta ruim para nós. Cada vez que eu me aproximo da lei, é uma bola que estou jogando e que volta boa para nós. Estamos chegando à época de Copa do Mundo, né? É bom pensar nas bolas que estão rolando por aí, né? No nosso sistema. Em virtude de erros cometidos em vidas passadas, justamente pela transgressão à lei de Deus. Quer dizer, nós hoje somos o que somos, mas somos o que fomos. Isso tem que ser repetido e repensado. Mas nós não estamos condenados a viver naquilo que nós somos hoje. Nós somos seres perfectíveis. E nós nascemos nas condições adequadas para que a nossa perfectibilidade possa ser alcançada ao máximo nesta encarnação. Existe uma passagem do Parnaso de Além Túmulo que fala disso, né? Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos fazem aqui nascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Então nós somos criaturas para a luz. Então temos que construir o caminho para a luz. No passado já erramos bastante. Hoje ainda estamos errando. Mas o que a doutrina espírita coloca, e nesse sentido ela é o consolador prometido, efetivamente, é que você pode virar a página agora. Você pode mudar as coisas agora. Vou contar uma história para vocês. Nós fazíamos visitas à cadeia pública lá no Rio de Janeiro, naquela região de Bangu. Aos domingos essa visita era feita.
E nós tínhamos ali 5 ou 6 presidiários que assistiam a nossa reunião. E havia um companheiro que sempre chegava atrasado, era o último a chegar, entrava quietinho lá num canto e ficava sentado, ninguém jamais ouviu a sua voz. Aproximava-se o Natal, e o companheiro que dirigia disse assim: ô César, queria que você preparasse uma palestra sobre o Natal, para a gente falar lá no dia de Natal da visita aos presidiários. E nós começamos a pensar na palestra e tudo, mas, na verdade, as coisas não estavam vindo da nossa cabeça como nós imaginávamos que devia ser. Então, quando chegou naquele domingo de manhã, acordamos na beira da cama, fizemos a nossa prece, e a ideia que vinha era as bodas de Caná. Eu digo, mas as bodas de Caná não é Natal. As bodas de Caná. Eu conversando comigo mesmo, e fui andando em direção ao presídio, as bodas de Caná, a boda de Caná não é Natal, eu não vou dizer as bodas de Caná, aquela luta interna, e quando chegou a hora, o pessoal sentou, aquele nosso irmão entrou, sentou no cantinho, nós começamos a falar as bodas de Caná. Então, todos conhecem a história das bodas de Caná, né? Foi a primeira aparição pública de Jesus, e aí, em determinado momento, o vinho acabou. E então a mãe de Jesus disse: olha, o vinho acabou. Havia umas ânforas com água e Jesus mandou servir. E o pessoal começou a comentar: puxa, esse vinho que ele está servindo agora é muito melhor do que o que serviu anteriormente. E nós concluímos a nossa conversa dizendo: quando a gente convida Jesus para a vida da gente, as coisas mudam da água para o vinho. E depois nós fomos entregar a cada um dos presidiários um presentinho, um sabonete, alguma coisa bem simples, bem humilde, do nosso grupo espírita. E quando chegamos perto daquele companheiro que jamais havia falado, estava encostado lá num canto, aquela voz grossa, nordestina, se fez ouvir: você acredita mesmo nisso? Em quê? Quando a gente convida Jesus para a vida da gente, as coisas mudam da água para o vinho? É claro, claro que acreditamos. Até para um criminoso impenitente como eu, o companheiro havia cometido um crime terrível, assassinou a própria esposa. Estava condenado há muitos anos e achava que não tinha recuperação. Mas aquele dia da conversa das bodas de Caná, aquela ideia de convidar Jesus para a sua vida, refletir sobre o significado de Jesus na vida, aquilo mudou as coisas. Muitos anos se passaram. Nós nos mudamos, morávamos no Rio de Janeiro naquela época, nos mudamos para outra cidade. Foram mais de 30 anos sem aparecer por lá. E um dia recebemos um convite para fazer uma palestra no Centro Espírita, lá no interior do Rio de Janeiro, num lugar muito remoto, distante. Nós nem conhecíamos direito. Chegamos lá com muita dificuldade. Fomos recebidos por uma pessoa que nos levou até o Centro Espírita Modesto, dentro de uma daquelas favelas pesadas que existem no Rio de Janeiro. E quando aquela pessoa que nos recebeu falou, a nossa memória foi para muitos anos atrás. Mas não é possível. Ali estava o presidiário, aquela criatura que um dia resolveu convidar Jesus para a sua vida e virou a página da vida dele. Hoje ele é presidente do Centro Espírita. E nós ficamos muito felizes com isso, porque ele convidou Jesus para a vida dele. E ele disse: a partir daquele dia, eu virei a página. Eu não fiquei mais remoendo o crime. Já tinha feito, lamentavelmente, ia pagar por isso, perante a lei dos homens, perante a lei de Deus. Mas fiquei alimentando a esperança. Esse Jesus forte, vivo, meigo, doce, estendendo as mãos. Eu, a ovelha transviada, ele, o meu bom pastor. E ele começou a falar dessas coisas. E nós vimos, é isso, né? Na verdade, é o Consolador. Você pode ter errado 1000 vezes, pode ter cometido as maiores atrocidades, os maiores desvios, os maiores enganos, mas você pode começar a mudar isso agora. Vira a página, convida Jesus para a tua vida e as coisas começam a mudar. Naturalmente que isso não vai mudar os resgates, mas vai te dar força, vai te dar energia, porque você está numa nova posição mental. Você agora convidou um ser de luz para iluminar a tua vida. Então as coisas começam a mudar. Então nós sofremos nessa vida pelo passado. Sofremos pelas infrações também de hoje. Mas se nós ficarmos remoendo a própria dor, o próprio sofrimento, as coisas não vão mudar.
O que muda é convidar Jesus para a nossa vida. Esse Jesus bom, amoroso, terno, franco e forte. Isso muda, nos dá uma força nova. Então, se nós mudarmos, voltarmos pouco a pouco ao nosso passado, nós vamos ver que, na maioria, nós fizemos um primeiro desvio do caminho certo. Lembra aquela história da irmãzinha? Ela começou com as drogas, chamadas drogas leves, daqui a pouco estava roubando, estava fazendo coisas terríveis. Enfim, é uma gradação. A escalada do erro é um somatório, vai se agregando. Simplesmente é preciso romper com esse padrão. É preciso um parâmetro novo, virar a página e começar um tempo novo. Interessante essa questão dos paradigmas, que nós estudamos isso em gestão e administração. Quando um paradigma novo entra, o velho desaparece. Veja, máquina de costura. Antigamente eram todas iguais. Eram máquinas cinza, preta, colocada ali. Hoje em dia tem máquina de costura de tudo quanto é jeito. Geladeira. Eu me lembro que eu era bastante jovem no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não tinha geladeira, tinha frigideira. Não comprava geladeira. Vou comprar uma frigideira. Era o paradigma, era o padrão. Só se comprava aquilo. O fogão não era fogão, era o geral. Era o que se comprava. São os padrões. Os carros, na década de 20, aquela fila para comprar os carros pretos iguais, carro modelo T. Era aquele carro, aquilo é o padrão. Hoje é completamente diferente. Hoje você não tem nem ideia do que é aquilo no passado e nem quer saber disso, porque você tem um padrão novo. Cada vez que um padrão novo se instala, o padrão velho desaparece. Hoje aqueles carros estão no museu, aquelas geladeiras estão no museu, não é? Então vamos colocar no museu da nossa história o erro, a fragilidade, o engano, o engodo, a maldade, a incoerência, o vício. Coloca no museu. E vamos colocar um novo paradigma na nossa vida, um novo padrão. O Espiritismo nos convida ao novo paradigma. Fala do homem novo, homem renovado no bem. Você não tem que ficar arrastando o passado, você tem que ser um novo ser, uma nova criatura. Naturalmente que esse passado vai temar estar junto de você. Mas na medida, como diz ali, que você se aproxima da lei de Deus, esse passado vai ficando cada vez mais frágil. Vai desaparecendo, vai sendo consumido por uma nova luz. Esse é o conceito do Consolador. Você erra, muda a página, faz um novo paradigma, passa a ser um novo homem entusiasmado, um novo homem corajoso, generoso, gentil, capaz. E não mais aquele homem velho, vicioso, maledicente, que não aceita nada. Uma nova criatura. Em relação à vida material, ser feliz é a obtenção do necessário para a vida de relação. Com relação à vida moral, ser feliz é ter a consciência do dever cumprido e a certeza de um futuro melhor. Agora, grande parte da humanidade ainda não tem essa compreensão. E aqueles momentos que poderiam ser de felicidade relativa acabam sendo aflitivos e dolorosos. Podemos relacionar algumas causas dessas infelicidades terrenas, né? Veja, nós colocamos aí essa é uma escadinha chamada escadinha de Abraham Maslow, que foi um homem que lançou as bases da psicologia transpessoal. Diz que todos os seres humanos são dotados de necessidades. E essas necessidades têm que ser supridas para que você seja feliz. As primeiras necessidades são básicas, necessidades básicas. Você precisa comer, beber, dormir, reproduzir-se. Essas coisas têm que ser atendidas. Se isso não é atendido, as pessoas matam, destroem, escravizam, fazem tudo de ruim, porque é a sobrevivência da criatura. Uma vez atendida a essas necessidades, vem as de segurança. Você precisa de roupa para se agasalhar do frio, precisa de uma casa para te proteger, né? Você precisa de um emprego que te dê o salário, né? Então, é a segurança. Tem que garantir isso às pessoas. Pessoas seguras são mais felizes. Depois vem as necessidades sociais. Você precisa ser aceito como você é, com as suas qualidades, com os seus títulos, com as suas possibilidades, com o dinheiro que você tem, com a casa que você mora. Aceito como você é. Aceito como um legítimo ser.
necessidades sociais, que vale para o nível do indivíduo e vale para os grupos onde os indivíduos se integram, se ajustam. Depois vem a questão da autoestima. É você ficar feliz com você mesmo. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Estou fazendo aquilo que eu acho que tenho que fazer, que eu sei fazer. Isso é bom para mim, me dá alegria, me dá satisfação. Mas também é bom para os outros, porque me dá reconhecimento. Os outros vejam, reparem que eu sou uma pessoa satisfeita, feliz, porque faço isso. A minha autoestima está em alta, como se diz. E, finalmente, a autorrealização, quer dizer, eu me torno real, né? Eu me torno efetivo. Eu já não estou vivendo só para ganhar o pão de cada dia, não estou vivendo só para ser reconhecido. Eu sou uma criatura, um ser no mundo, que vive para o mundo, que ajuda o mundo. É a realização íntima do ser. Então, isso é uma sequência que precisa ser oferecido às pessoas, para que, uma vez supridas essa necessidade, elas sejam felizes. Essa é uma leitura que Abraham Maslow estabeleceu para nós, chama-se a pirâmide da necessidade. Então, em relação à vida material, é o acúmulo de bens, né? Tem que tomar cuidado, que muitas pessoas querem só acumular os bens, né? O necessário e o supérfluo. Quer dizer, há pouco tempo nós ouvimos de uma senhora, aí, que era a primeira dama do determinado país, que tinha 300 pares de sapato. Bom, realmente, acho que ninguém precisa de 300 pares de sapato, mas ela tinha os 300 pares de sapato. É supérfluo ou necessário? Nós precisamos de uma roupa, mas precisamos de 10 roupas, de 50 roupas, de 30 roupas. Enfim, é essa distinção que nós temos que ter habilidade para reconhecer. O que eu preciso para ser feliz? Interessante que Frei Beto, que é um pensador até católico, uma vez disse uma frase muito interessante. Eu gosto muito de ir ao shopping. Eu fico andando para lá e para cá no shopping. Mas por quê? Eu fico vendo quanta coisa eu não preciso para ser feliz. Frei Beto diz isso. Realmente, tem um monte de coisa que está ali. E aquilo atrai as pessoas. A mídia trabalha isso, né? A publicidade trabalha. Psicologicamente, a gente é chamado a olhar aquela coisa, consumir aquelas coisas. De repente, você está na presença do supérfluo. O supérfluo não faz parte da felicidade. Importante isso. Usufruto da riqueza, né? Quer dizer, é o exagero das coisas. A tragédia da pobreza também é o exagero dessas coisas. E aí vem essa pirâmide de Maslow que nos confronta em relação à riqueza e à pobreza. Fala das aptidões naturais que têm que ser valorizadas, da importância do trabalho que tem que ser valorizado, das diferenças sociais que devemos trabalhar para servir um ao outro, para que possamos todos ser igualmente felizes. Em relação à vida moral, o problema são as paixões. Diz que paixão é como incêndio na floresta. Ninguém sabe direito como é que começa, mas quando começa é avassalador. Queima as árvores todas, os ninhos dos pássaros ficam calcinados, é uma tragédia. Mas paixão é paixão, né? Como incêndio na floresta, daqui a pouco vem uma chuva e o incêndio acaba. Daqui a pouco acabou aquela marca toda, desaparece e aparece novamente uma nova floresta. Paixão é assim, é alguma coisa que avassala, destrói muito, mas passa. Eu me lembro que eu era professor de matemática e tinha uma aluna que vivia dando aula de matemática e, quando cheguei perto, ela estava com o caderno dela cheio de coraçãozinho. Mas não tinha nada de matemática, tinha um coração com as setas. Professor, estou perdidamente apaixonada. Era a época mesmo, adolescente, apaixonado. Não queria nem saber de relações de Pitágoras e outros que tais, mas coração apaixonado, sim, estava apaixonada. É isso, paixão é assim. 3 meses depois, nós estávamos dando uma outra aula e eram outros corações. Na verdade, eram corações muito parecidos, porque eram outros nomes. O primeiro era Edson, o outro era Manuel. 3 meses passaram, mas eu estou perdidamente apaixonado. Esse é o amor da minha vida. Paixão é assim, chega e desaparece, chega e desaparece. Então, quando a gente coloca paixão nas coisas, a tendência é incendiar. Veja, acontece muito, isso é muito explorado pela mídia, né? Nos esportes, etc. A multidão acaba sendo tomada por aquelas coisas e faz coisas que ninguém nem acredita, né? Então, se o homem é causador dos seus sofrimentos materiais, ao querer sempre mais posses, também é causador de sofrimentos morais, que, por vezes, independem da sua vontade. Orgulho ferido, ambição desmedida, avareza, inveja, ciúme, todas as paixões que acabam desaguando
em grandes dores e tiram do homem os momentos de felicidade que poderia usufruir na presente encarnação. Então, isso é uma coisa que nós temos que cuidar conosco. Até que ponto eu sou muito suscetível à paixão? Paixão pelo ódio, ciúme, inveja, concupiscência, etc. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 933, o conceito de felicidade para o homem, na sua atual condição, está na satisfação dos prazeres materiais. Para muitos, toda infelicidade se resume a partir do momento em que não os pode satisfazer. Por isso, as sociedades nativas, que ainda não incorporaram as conquistas do mundo moderno, são mais felizes, estão isentas de cobiça e da ganância em possuir características dos homens civilizados. Veja os índios, né? Uma vida muito mais simples, tem felicidade nisso. No estado de civilização, o homem pondera a sua infelicidade e analisa e por isso é mais afetado por ela. Mas também pode ponderar e analisar os seus meios de consolação. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. E no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro melhor. É preciso virar a página agora e convidar Jesus para a vida da gente, como aconteceu com esse irmão nosso, que hoje é presidente do Centro Espírita e senador Camará, no subúrbio do Rio de Janeiro. Quando o homem tiver a compreensão da transitoriedade da vida terrena e souber pautar a sua vida dentro dos limites do necessário que a natureza lhe concede, quando o homem souber apreender o alcance social e moral da lei de justiça, de amor e de caridade, quando o homem conseguir analisar as penas e usufruir os gozos que lhe cabem por dever, direito e conquista, sentir-se-á mais feliz, pois aceitará os sofrimentos com resignação e conhecimento de causa, tomando-os por conta de meros transtornos passageiros, como aconteceu com aquela irmã em cadeira de roda e que foi socorrer a outra, que teve aquela crise terrível. Essa trajetória da felicidade, sabemos que nós partimos da nossa própria avaliação, o Gnotse Alton, conhece-te a ti mesmo, e agora vamos ver essa trajetória que o Fenelon nos coloca na questão 917 do Livro dos Espíritos. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência que o homem ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, a sua educação. A gente, quando olha o mundo, né, o mundo está marcado de egoísmo. Os sistemas econômicos, os sistemas políticos, os sistemas sociais, os sistemas educacionais, todos os sistemas estão marcados profunda no mundo inteiro. Eu não estou me referindo a postura política A, B ou C, mas o mundo inteiro está marcado pelo egoísmo das pessoas. As leis dos homens estão marcadas pelo egoísmo dos homens, sempre defendendo as suas posições, sempre buscando os seus interesses. E, afinal de contas, lentamente, mas certamente, de maneira segura, tudo isso vai se modificando, porque Jesus continua comandando o planeta. E, aos poucos, os homens vão alcançar uma melhor compreensão disso. Então, essa trajetória, nós fizemos assim um gráfico. Primeiro, a evolução do princípio inteligente, né, que permitiu o surgimento do espírito, e somos nós. Começamos a nossa caminhada, a nossa primeira encarnação, vamos avançando gradativamente. Iniciamos a nossa vida de relação aqui na Terra. A outra etapa, nós desencarnamos, mas depois a gente volta ao plano espiritual, porque é assim mesmo que acontece. Aí vem uma primeira questão. Necessita essa criatura de um novo ciclo de aprendizado na matéria? Ou seja, ele conseguiu compreender tudo, viver inteiramente a lei de amor, justiça e caridade? Conseguiu? Se a resposta é positiva, tudo bem. Se não conseguiu, ele vai continuar a evolução no plano espiritual. Ele vai construir eternamente o conhecimento, a felicidade. A resposta é negativa. Ele não precisa de um novo ciclo. Quer dizer, que ele aprendeu tudo, então ele agora vai avançar em termos espirituais. Não deve ser muito comum, né? Na verdade, o mais comum, a resposta é que necessita de um novo ciclo. Aí começa
a etapa da reencarnação. Por isso nós falamos aquela passagem do Parnaso. Há mistérios peregrinos, os mistérios dos destinos que nos fazem aqui nascer. Então a gente está começando uma nova vida de relação na Terra. E esse é o processo, que é o ciclo de aprendizado em que nós estamos. Hoje, todos aqui, não há nenhuma exceção, todos nós estamos dentro desse ciclo. E vamos voltar quantas vezes seja necessário. Agora, a questão é, agora que já somos aprendizes da doutrina espírita, nós podemos melhorar essa relação. Nós podemos minimizar essa quantidade de voltas. Podemos começar a conscientemente resgatar os erros do passado, a construir um tempo novo melhor para o futuro. Depende de nós. Como? Virando a página. O homem velho, fazendo com que surja uma nova criatura. Convidando Jesus para a vida da gente. Não é assim? Essas conclusões, então, nos levam a isso. O espírito exercita o aprendizado da felicidade no processo de encarnação, reencarnação, na matéria. Tem para lhe guiar as leis divinas ou naturais que regem o funcionamento do universo. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Visto que nós, na verdade, nós plantamos no nosso próprio espírito. Eu falei daquela coisa da árvore, né? A árvore se planta em si mesma. O que ela vai oferecer depende do que ela plantou em si mesma. O próprio Mestre Jesus nos disse que não ficará um só seu tio sem ser pago. Ou seja, nós temos que responder por todos os nossos erros, por menores que sejam. Assim como nós faturamos por todos os nossos acertos, por menores que sejam. É assim que as coisas funcionam. O único determinismo, ou seja, a coisa que não deixa de acontecer, é que está sujeito ao espírito da evolução. Nós somos criaturas para a luz, pois o universo evolui constantemente, mas o ritmo dessa evolução é ditado por nós mesmos, depende de nós. Então, conforme transita de acordo com o seu livre-arbítrio nas leis naturais, o espírito registra energicamente em seu perispírito os erros e os acertos. É como se fosse um disco que você grava as coisas. Ali está tudo marcado, erros e acertos. Então, isso fica gravado no perispírito, sendo que as infrações às leis naturais determinam as suas encarnações futuras e mesmo o seu estado no plano espiritual. É a bola. Joga a bola, a vida devolve a bola. O espírito tem um limitado, mas inviolável livre-arbítrio. Ou seja, nós é que decidimos. Eu decidi mudar a minha vida. Eu decidi romper com um vício tal. Eu decidi vencer tal coisa em mim. Eu decido. E só eu posso decidir. Eu posso ser ajudado pelos benfeitores, pelos amigos espirituais, mas se eu não decidir, não adianta. Sou eu que vou decidir. Porque também sou eu que vou ter o mérito. Nós nos acostumamos secularmente a pedir ajuda de A, B ou C. E depois achar que A, B ou C que resolveu o nosso problema. Não é verdade. Nós é que resolvemos. Recebemos ajuda, apoio, amparo, inspiração, orientação. Mas nós é que decidimos. Nós é que viramos a página. Então, tudo lhe é permitido fazer, mas cada infração às leis naturais implica necessidade automática de resgate, como parte do processo de aprendizado, de construção do conhecimento da felicidade verdadeira. É preciso ajustar, é preciso adquirir bons hábitos. Hábito é uma coisa que se adquire pelo costume. A gente escova os dentes todo dia, né? Se você acordar e não escovar os dentes, parece que aquele dia fica meio estranho. É porque você acostumou, é um hábito. Você toma banho todo dia. O dia que você não toma banho, fica meio estranho. Hábito. São hábitos físicos, mas também existem hábitos mentais, hábitos morais, hábitos espirituais. Quando eu sento na beira da minha cama, de manhã cedo, faço uma oração, é um hábito. Uma oração, pedindo a Deus inspiração, a Jesus apoio, aos benfeitores ajuda, para que a gente possa, naquele dia, ter bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. O dia que a gente acorda e não faz isso, parece que o espírito da gente está meio desajustado. Então, hábitos.
habitualidade. A temática é a mesma, é a repetição. A repetição. Eu quero deixar de falar mal da vida alheia, quero deixar de ser mentiroso, quero deixar de fumar, quero deixar de beber. São hábitos que eu adquiri. Eu tenho que desadquirir esses hábitos e colocar um hábito novo no lugar. Isso tudo exige disciplina. Chico Xavier recebeu essa resposta de Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. E nós todos sabemos o quanto ele era disciplinado, né? Então, isso é indispensável para a gente virar a página, ou seja, a reforma íntima. Eu quero ser uma nova criatura. Deixar de beber, deixar de fumar, deixar de jogar, deixar de ser orgulhoso, vaidoso, mesquinho, maledicente. Eu quero largar tudo isso. Tem que criar novos hábitos. Disciplina, força, energia, apoio do alto, confiança. Eu posso, eu quero, eu posso. É a bola que eu jogo. Como é que ela volta? Então, a regra de ouro é essa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a suprema ferramenta da conquista dessa felicidade é a prática da caridade. Caridade. A gente aprende lá no questão 886. Benevolência, indulgência, perdão. São condições morais, condições éticas, condições espirituais. Querer do bem do próximo, né? Adoçar-se intimamente e oferecer-se para o outro. Isso é o perdoar, é o tornar-se indulgente e é ser benevolente. Então é uma postura. Madre Teresa era uma criatura em estado de caridade. Mahatma Gandhi era uma criatura em estado de caridade. Para nós, a caridade é de momento, é de ocasião. Veja uma pessoa caída, a menininha que está caída lá no Hospital Pedro de Alcântara, tem aquele momento de caridade. A gente se condói, quer ajudar as pessoas. Mas esses espíritos bondosos, superiores, vivem em estado de caridade. Ou seja, não há nada neles que não seja caridoso. O olhar, o sorriso, o pensamento, o sentimento, a sensação, a emoção, o desejo é de caridade, é de benevolência, é de indulgência, é de perdão. Então é isso, praticar. Disciplinadamente praticar. Você não é capaz da grande caridade, faz a pequena. E vai somando, agregando a um sorriso aqui, um pensamento bom ali, um gesto de paz mais adiante, algum abraço, um aperto de mão, uma boa vontade, alguma coisa. Você vai agregando essas coisas. Você não é capaz da caridade de Bezerra de Menezes, que é um sol, mas você é capaz de um bom pensamento, do bom sentimento, do interesse adequado pelo outro. Faça isso. E vai somando, porque Bezerra também não começou Bezerra. Ele chegou lá agregando pequenos estímulos caridosos. Esse é o convite para nós. Eu queria concluir com Francisco de Assis, porque ele nos deu um método para ser feliz. É muito interessante. Repare só. O método para alcançar a felicidade, São Francisco nos deu. Dizia ele, não é eliminar essa contradição, amor, ódio, libertação, prisão. Na verdade, são energias que estão dentro de nós. O amor e o ódio estão dentro da gente. A libertação e a prisão estão dentro de nós. Agora, é preciso dar força. Alimentar de tal maneira a parte bondosa, a parte luminosa em nós, que ela cura a parte doente, a parte sofrida. Quer dizer, nós nos curamos. Somos nós que nos tornamos doentes e somos nós que nos tornamos sadios. É substituir aquilo que gera a doença por aquilo que gera a saúde. É um processo de substituição. Então é preciso dar força, alimentar de tal maneira essa parte bondosa, essa parte luminosa em nós, que ela cura a parte doente, a parte sofrida. Daí vem aquela parte da oração que todos conhecem, onde há ódio, eu substituo por amor. É um processo de troca. Onde há ofensa, eu substituo por perdão. E onde há discórdia, eu substituo por união. Esse é o processo, é o mecanismo. Eu levei séculos e séculos aprendendo ódio. Agora eu vou desaprender. Mas como é que eu desaprendo? Eu coloco amor no lugar.
séculos e séculos aprendendo a ofender. Agora eu coloco o perdão no lugar. Esse é o processo, é o método Francisco de Assis para ser feliz. Continuando. É um homem de luz, né? Trouxe essa foto para vocês perceberem. É uma criatura de luz. Este quadro é de El Greco. Maravilhoso. Francisco de Assis e a luz brotando sobre ele. Mesmo com a discórdia sendo feita, o ódio estando por aí, olha o mundo, né? É o mundo da discórdia, é o mundo do ódio. A gente está vendo isso por tanta parte, o mundo inteiro tem isso. No Brasil está vendo essas coisas. Ódio, discordância, intolerância, violência. O mundo está assim. Qual é o nosso papel? Eu vou reforçar o amor. Eu vou reforçar a concórdia, porque esse é o método. Né? Na medida em que eu reforçar esses valores positivos, eu limito a destrutividade, a voracidade, eu limito a maldade. Aliás, a física quântica hoje está mostrando isso para nós. Na verdade, um pensamento que eu tenho aqui pode afetar alguma coisa do outro lado do mundo. Isso está demonstrado hoje. Pequenas ondas emitidas aqui podem se agrupar com outras ondas na rede e chegar a uma grande onda do outro lado do mundo. Como é que se agregam, como é que se somam essas ondas? É isso, cada criatura ajuda a mudar o mundo. Não vamos superar, por enquanto, essas coisas, mas nós podemos ir diminuindo, e essa é a metodologia. Um grande erro, você substitui pequenos acertos, a pouco e pouco, a pouco e pouco. Fazer com que a paz seja mais forte do que a agressão. E o amor não seja tão difícil neste mundo. Existe um homem chamado Morgenson. Ele era alpinista, um importante alpinista americano. Grande, quase 2 metros de altura, magro, forte, acostumado aos grandes picos do mundo. E um dia ele foi escalar o K2, que fica perto do Himalaia. Num determinado momento, o grampo se desprendeu, ele estatelou-se e ficou aleijado. Alpinista, atleta, acostumado às glórias do mundo, reconhecido como um dos maiores alpinistas do mundo. Nos Estados Unidos, de onde ele veio, era reverenciado. E ele sumiu. Ninguém mais ouviu falar dele, porque não era mais um grande atleta, não aparecia mais nas manchetes dos jornais. Mas um dia soube-se o que ele estava fazendo. Apesar da dificuldade agora de andar, arrastando-se naquelas geleiras, naqueles lugares tão difíceis, ele instalou por todo o Paquistão, grande parte do Paquistão, por parte do Afeganistão, entre os talibãs mais cruéis, instalou escolas. Escolas para meninas, que eram proibidas de estudar. E ainda hoje, em muitos lugares, há escolas para meninas que são fechadas. Agora mesmo vocês estão ouvindo falar dessa tragédia que está acontecendo com esses adolescentes lá na África, que foram para a escola e a mulher não pode estudar. Pois esse alpinista, com dificuldade de caminhar, com problemas sérios de saúde, com a coluna estropiada, com a perna repuxada, com a pele franzida pelas queimaduras que acabou tendo. Ele passou a andar pelos desertos, pelas geleiras, em dificuldades imensas e inenarráveis para nós. E fundou 50 escolas no Paquistão, no Afeganistão, entre o povo talibã. E graças a isso, esse esforço dele está mudando um pouco a perspectiva daquelas criaturas. E aquelas razões que eles encontravam tão rigorosas para o extermínio, para a matança, para a expulsão, essas razões estão cedendo. Que um homem, um dia caiu de uma geleira e quando começou a se arrastar, disse assim: eu agora posso ser feliz. Largou as glórias do mundo e passou a fazer escolas numa das partes mais pobres e miseráveis, mais remotas e esquecidas desse mundo de Deus. Essa é a substituição da agressão pelo amor,
que ainda é muito difícil, mas há alguns que são capazes de fazer. Essa é a proposta de felicidade. Francisco de Assis colocou para nós, que Johansen colocou para nós. Portanto, não é uma teoria de poeta, de filósofo, de místico, de médium. É uma realidade possível, palpável, disponibilizada para todos nós. Assim, quando pensamos em felicidade, percebemos que depende profundamente de cada um de nós. Eu quero encerrar pedindo a Jesus que dê a todos vocês essa força grande para virarem a página, convidarem o próprio Jesus para as suas vidas e sejam felizes agora e sempre. Muito obrigado. Muita paz.